Estamos aqui com Ronald Henrich, ele é proprietário do Meu Móvel de Madeira, vai estar fazendo uma entrevista aqui com a gente. Quem é o Ronald? Fale pra gente um pouco de você, Ronald. Olha, quem é o Ronald? Eu sou um curitibano que mora há 10 anos aqui na região de São Bento do Sul. Quando eu estava com 32 anos, então 10 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa já há 12 anos, e chegou um momento de perguntar o que eu queria do futuro. Surgiu uma oportunidade, um desafio novo aqui nessa região e eu disse, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero sair do meu quadrado, sair da minha caixa. E acabei aceitando a oportunidade aqui na região. Fiquei 3 anos na primeira empresa que eu vim e depois desses 3 anos acabei podendo ter a oportunidade de vir para Meu Móvel de Madeira. Vim então em 2009, fiquei como diretor aqui da empresa durante 3 anos e meio, quando então surgiu a oportunidade de comprar a empresa e acabei comprando ela então em 2012. Esse é o resumo profissionalmente. Tenho 3 filhos, sou muito feliz em viver numa cidade um pouco mais tranquila do interior, mas ao mesmo tempo com a adrenalina do e-commerce servindo o Brasil inteiro. Então, Ronald, quer dizer que você começou na iniciativa privada e acabou surgindo uma oportunidade em você ter o seu negócio próprio. Foi um crescimento bastante rápido nesses últimos anos aí. Como é que se deu isso daí? Como é que você resolveu iniciar e como é que foi esse crescimento do teu negócio? Surgiu a oportunidade em 2012. Uma das coisas que aconteceu foi que nós já tínhamos iniciado todo o nosso movimento de missão, visão e valores aqui dentro da Meu Móvel. E quando o proprietário anterior quis se desfazer do negócio aqui, nós procuramos investidores, mas os investidores não levavam em conta a importância dos valores que nós damos aqui dentro da empresa. E aí, em função disso, nós começamos diversas conversas e nessas conversas surgiu a oportunidade de compra do negócio e acabei topando, achando que fazia todo sentido para nós comprarmos, junto com a minha esposa, eu e ela, para fazermos dessa uma empresa ainda diferente, ainda mais diferente do que ela já vinha sendo. Legal, Ronald. E como é que funciona o Meu Móvel de Madeira? Por que a madeira? Na verdade, a ideia da madeira ela foi muito mais consequência da nossa localização. Nós estamos aqui em Rio Negrinho, que junto com São Bento do Sul aqui forma o maior polo de móveis de madeira maciça do Brasil. Então é um cluster muito forte para isso. Então hoje nós conseguimos ter mais de 90% dos nossos fornecedores estão num raio de 30 quilômetros e em função disso nós conseguimos uma proximidade muito grande com eles, uma parceria estratégica, uma parceria que realmente faça sentido tanto para os nossos fornecedores quanto para nós, porque dentro dos nossos valores nós entendemos que nós temos que dar a mesma importância para todos os stakeholders, e fornecedores são stakeholders muito importantes para nós. Por isso, estar próximo deles acaba sendo muito útil para nós e, ao mesmo tempo, a gente tendo essa proximidade, nós podemos desenvolver mais rapidamente, podemos ter uma qualidade mais apurada e tudo mais. Legal, Ronald. Muito importante mesmo essa questão de entender quem são os stakeholders, todos os que estão envolvidos no processo total aí do teu negócio. E com relação aos clientes, principalmente no que tange ao desenvolvimento de produtos. Como é que são feitos esses trabalhos internamente aí? São internos da empresa de vocês? Vocês trabalham junto com os fornecedores? Como que funciona o desenvolvimento de produtos? O desenvolvimento ele é basicamente, prioritariamente nosso. Nós temos uma equipe interna de designers que faz todos os desenhos. Obviamente nós não nos fechamos a ideias que venham de fora, desde que elas atendam determinados pré-requisitos e tudo mais. Então, falando da maioria hoje, mais de 90% dos nossos móveis são produzidos por uma equipe interna que tem suas demandas pautadas pelo nosso direcionamento estratégico, então entender que áreas da casa nós queremos atender, porque nós trabalhamos só com móveis residenciais, que áreas que nós queremos atender, se tem que desenvolver mais coisa para quarto, mais coisa para sala e coisas desse tipo, ou que móveis estejam faltando dentro do portfólio. E, ao mesmo tempo, eles têm um incentivo muito grande pelo contato que tem com o atendimento ao cliente. Então,
Os nossos designers, ao contrário do que normalmente acontece, não ficam numa sala reservada, eles ficam em umas mesas que ficam ao lado do atendimento ao cliente, que nós chamamos de encantamento, e ali eles acabam tendo notícias e ideias e demandas todos os dias surgindo. Obviamente que a gente precisa saber como filtrar, saber o que faz sentido dentro das demandas do cliente e cabe no nosso portfólio, mas acaba gerando muitas ideias interessantes ali. Bom, Ronald, e com relação, você, né, comentou sobre valor percebido pelo cliente e tal, nessas pesquisas de desenvolvimento de produto, vocês avaliam os preços também com relação ao mercado praticado, os custos, o que é avaliado além do desenvolvimento de produtos com relação ao preço? Com certeza. Uma das coisas que acontece é que nós buscamos muito mais oferecer valor do que preço. Essa é a nossa linha de pensamento básica. Então, nós temos todo um conjunto de atributos que definem o valor pelo qual o produto vai ser colocado à venda no final. É óbvio que nós não podemos, em função de termos diversas características diferenciadas em relação ao mercado, ter um preço absurdo. Mas nós também não podemos simplesmente nos comparar por preço, porque se existe uma das características mais fáceis de copiar no mercado de varejo é o preço. Eu costumo brincar que ela leva mais ou menos um segundo para ser copiada, e hoje com as ferramentas de comparação que existem na internet, ela já não leva mais um segundo, ela é mais rápida que isso. O que nós buscamos é oferecer para o nosso cliente uma coisa que seja muito maior. Então, se pega São Paulo e Rio, por exemplo, nós temos um serviço de entrega agendada, que é totalmente rastreável pelo cliente. Então, ele rastreia no mapa o carro chegando na casa dele, para ele saber que realmente o carro está chegando e não tem mais aquela historinha de 8 da manhã está chegando e 6 da tarde ainda não chegou. E a busca é realmente por encantar o cliente nessa hora, fazendo com que ele tenha uma percepção muito diferente de valor. Então, de novo, não é que isso tudo vai permitir que você cobre o dobro do preço dos concorrentes, mas ao mesmo tempo você não vai simplesmente se pautar por preço o tempo todo. Bom, Ronald, você tinha comentado sobre o fator logístico. Como é que vocês trabalham o custo da logística? A logística impacta muito nas vendas de vocês? Vocês atendem clientes do Brasil inteiro? Como que funciona isso daí? No e-commerce, em especial no e-commerce de imóveis, pelos volumes, o custo da logística é absurdamente alto. Então, é uma das nossas principais despesas. Existem regiões que nós atendemos com frete grátis a partir de determinado valor, e existem regiões que não, que elas precisam realmente pagar o frete. Não sempre pagam o frete integral, muitas vezes você acaba dando um subsídio no frete, mas o valor acaba sendo expressivo sim, porque você tem mercadoria de peso, mercadoria de volume grande e tudo mais. Óbvio que nós também, em função de mirarmos na internet, trabalhamos desde o início em compactar os móveis da melhor maneira possível dentro das nossas caixas, dentro dos nossos modelos. Então a gente tenta fazer com que o valor do frete seja o menor possível dentro daquilo que nós podemos fazer, mas não é um valor que vai ficar pequeno, principalmente em função das distâncias continentais que nós temos dentro do Brasil. Nós temos clientes a 4, 5 mil quilômetros de nós, e esse frete acaba tendo que ser pago por alguém. E voltando para a questão de desenvolvimento de produtos, como que vocês trabalham em termos de incentivos de pesquisa e desenvolvimento, integração com algum tipo de universidade? Vocês fazem esse elo aí, Ronald? Sim, nós já desde 2011 iniciamos movimentos com universidades, participando não com concursos, muito mais com participação na própria matéria, no desenvolvimento da grade ao longo do tempo. Então, com muitas universidades nós participamos dando briefing para uma determinada matéria que eles tenham no currículo, com os nossos profissionais participando, dando feedback ao longo de um semestre inteiro, desenvolvendo projetos para meu móvel de madeira. No final do semestre, se existirem produtos que sejam comercialmente viáveis, esses produtos então são colocados à venda e é firmado um contrato de royalties com o próprio aluno.
Então, o aluno acaba recebendo pelas ideias que ele desenvolveu ao longo do curso. Isso nós fizemos durante muitos anos, de 2011 até 2015, basicamente. E em 2015 nós acabamos concentrando esse programa em duas universidades, uma em São Paulo, outra no Rio, que é o Instituto Europeu de Design. Em São Paulo nós continuamos com essa parceria em briefing, e no Rio de Janeiro nós acabamos sendo parceiros do IED numa pós-graduação de imóveis. Então hoje existe um curso de pós-graduação que é voltado para desenvolvimento de imóveis a serem comercializados pela internet, que é em parceria entre o IED e a Melmóvel de Madeira. É muito importante esse desenvolvimento de produtos e as pesquisas feitas pelo desenvolvimento de vocês em termos de preços. Vocês entendem o custo, preço, como é que funciona a questão do valor percebido pelo cliente quando vocês formam um preço de venda, a diferença entre preço de formado pelo mercado, preço baseado no custo? Como que é isso? Na realidade, você tem diversas atribuições, diversos atributos que devem ser considerados nessa hora. Então, com certeza, o preço não pode ser inferior ao teu preço de custo. Esse é o primeiro ponto. Então, você começa partindo do teu preço de custo e buscando um preço ideal. Você entende qual é a margem ideal do teu negócio para cobrir as suas despesas fixas e você mira um preço. E aí você diz... Aí você pega esse preço e vai testar no mercado para ver se ele faz sentido ou não. Então aí sim você olha concorrentes, você olha a percepção do cliente em relação a esse produto, olha produtos que nós já tenhamos que sejam semelhantes e que já tenham o seu preço definido e que já tenham um histórico de vendas e tudo mais, para que a gente entenda se tudo isso faz sentido no final das contas. A busca, ela é sempre por um preço que dê um retorno justo para todos os players. Então, não é uma questão de você atribuir preços absurdos simplesmente porque você não encontra concorrentes no mercado, e sim um preço justo que remunere adequadamente todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de marketing e todo o processo de venda em si, e que consiga trazer alguma rentabilidade para a empresa. Nós acreditamos muito em sermos justos em cada produto e não buscar as oportunidades de ganhos surreais em determinados produtos, porque isso não faz sentido dentro do nosso jeito de ser. Bom, Ronald, e quando acontece do teu custo ficar mais elevado com relação ao preço que se pratica no mercado, existe alguma forma de melhorar os custos, mexer no produto, trabalhar com custo objetivado? Vocês trabalham isso daí ou quais são as alternativas que existem nesse caso? Existem alguns produtos que eles podem ser retrabalhados, porque você tem uma série de variáveis dentro de um produto, desde a forma de construção, os materiais que se usa e tudo mais, que podem ser otimizados. Então, é possível, sim, você buscar um custo que seja mais adequado ao mercado. Mas existem limites. Então, a hora que se atinge um determinado limite e que, ao mesmo tempo, se enxerga no mercado que existem produtos similares ou concorrentes que acabam oferecendo um preço muito mais baixo, normalmente a nossa opção é por não lançar o produto, por entendermos que a gente não tem condições competitivas de entrar naquele mercado. Bom, Ronald, e com relação à funcionalidade, a relação função, design, custo, vocês, no desenvolvimento dos produtos, vocês avaliam toda essa questão, né? Função, design, custo, como que funciona isso? Na realidade, nós trabalhamos muito com móveis que são multifuncionais para buscar otimizar o espaço das pessoas. E a questão é sempre você entender qual é a melhor relação custo-benefício que você pode ter. Você, com certeza, a maior parte das pessoas já viu vídeos na internet de móveis que viram camas, que viram armários, que viram mesas, que viram uma série de coisas. E são ideias muito legais. Mas são ideias que muitas vezes o custo é totalmente inviável para a nossa realidade. Você pega móveis que custam ali 10, 12, 15 mil dólares para fazer algumas funções e isso acaba sendo inviável para o mercado. Então, o grande desafio é justamente você fazer com que a funcionalidade esteja presente sem que ela inviabilize através do custo.
Obviamente que o design é importante, as pessoas gostam de design, mas muitas vezes nós confundimos a ideia de design achando que é simplesmente uma peça bonita, uma peça que seja uma obra de arte. Muitas vezes o design ele precisa ser funcional, tem diversas utilidades dentro dele, e não seja uma peça exposta numa galeria de arte, mas ao mesmo tempo foi aplicado muito design dentro dele para otimizar todos os espaços, fazer com que ele seja cada vez mais funcional e fazer com que ele realmente funcione para as pessoas, porque o design que não é útil para as pessoas, ele não serve para nada a não ser ganhar prêmio em exposição. Nós queremos design que funcione para as pessoas no dia a dia. Bom, então, Ronald, talvez não existam mais importantes, exista sim uma necessidade de equilíbrio entre essas três questões, funcional, design e custo, é isso? Com certeza. Você não pode lançar um produto que não tenha um equilíbrio entre todos eles. Você precisa fazer com que eles aconteçam dentro do mercado para que o cliente perceba o valor daquilo, que ele realmente veja que aquele design ajuda ele a resolver situações que ele tem no dia a dia, mas por um custo que seja adequado à realidade dele. Se for um custo totalmente inadequado, é como eu citei o exemplo de imóveis que fazem mil e uma coisas, mas acabam tendo valores que não condizem com o nosso mercado. Ronald, qual que é o que os clientes mais procuram nos móveis de vocês? Qual que está sendo o maior resultado que vocês têm nas vendas e-commerce? Isso é igual no Brasil inteiro? Ou tem um Brasil que procura mais uma coisa, outro Brasil que procura outra coisa? É, as vendas elas acabam, em alguns casos, tendo um pouquinho de diferenciação entre as regiões, mas elas normalmente têm uma característica em relação mesmo ao público que nós já atendemos desde o início, que é um público que busca móveis que sejam extremamente funcionais, que eles otimizem todos os espaços que existem, e que ao mesmo tempo tenham um valor razoável. Não se entende como sendo o preço mais baixo. O que eles querem é um valor justo por aquilo que aquele produto entrega para eles. Essa talvez é a maior busca dos clientes hoje em dia, mesmo porque você tem cada vez mais apartamentos minúsculos acontecendo e você precisa otimizar, já não é mais cada metro quadrado, você precisa otimizar cada centímetro quadrado nos apartamentos que existem hoje. Então acabou aquele tempo da casa da vovó que tinha 100 metros quadrados e hoje você tem apartamentos nas grandes capitais a partir de 20 metros quadrados sendo vendidos e não são apartamentos baratos. Então a busca é justamente por fazer móveis que caibam no orçamento da pessoa que teve que se limitar a comprar um apartamento tão pequeno. Então, você comentou que, de repente, o atendimento faça muita diferença. Eles enxergam, né? Os clientes enxergam o atendimento como um valor a mais? Eles pagam mais pelo atendimento? Com certeza. O que nós buscamos aqui é fazer com que o cliente tenha uma sensação uau. Uau é você passar da expectativa, é você fazer algo além daquilo que se espera. Então, o cliente ele quer ser bem atendido hoje em dia. A gente fala muito de escala da internet, fala muito de pessoas só querendo ser atendidas através de aplicativos ou através de sites, mas, no fundo, a internet, por exemplo, mudou muita coisa nos últimos 20, 30, 50 anos, a tecnologia mudou muita coisa nesse tempo todo, mas existe um componente da relação de varejo que continua exatamente igual, que é o ser humano. E o ser humano ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido, ele quer saber que existe alguém preocupado com ele e preocupado com a relação de consumo que existe, que essa relação pode ser, inclusive, além de uma relação de consumo, ela pode ser uma relação quase pessoal em muitos casos. E quais que são os diferenciais? Uma loja física, uma loja virtual, tem pontos positivos de um lado, tem pontos negativos de outro e tal? Hoje, vocês tentam aproximar isso? Na realidade, são estratégias bastante diferentes de aproximação do cliente. Então, numa loja física tradicional, você tem um público relativamente limitado, você tem a tua abrangência geográfica, mesmo o espaço físico, ele comporta determinada quantidade de pessoas simultaneamente. Esse é o contexto de uma loja física.
que pode ser extremamente pessoal com os clientes que costumam frequentar essa loja. No nosso caso, nós buscamos ter escala, nós buscamos atender o país inteiro, mas ao mesmo tempo nós não queremos deixar a questão da pessoalidade de lado. E obviamente que você tem muitos dados dentro da internet, você tem muita coisa que você sabe a respeito do teu cliente, mas cabe à empresa saber utilizar isso ou não. Muitas vezes as empresas se rendem à escala que a internet possibilita e, em função disso, acabam deixando de ser pessoais. Nós buscamos aqui dentro da Melmóvel fazer com que exista um equilíbrio entre essas coisas. Nós queremos ter escala, nós queremos atingir muitas pessoas, mas ao mesmo tempo nós queremos continuar encantando as pessoas. Então, antes eu falei que em 2011 nós revimos nossa missão, visão e valores. A nossa visão é crescer encantando pessoas, clientes, parceiros e as próximas gerações. E não é por acaso que é crescer encantando, porque nós queremos crescer sim, mas desde que seja encantando. E nós queremos encantar sim, desde que seja crescendo. As duas coisas estão intimamente ligadas e muitas vezes você não vê isso acontecendo no dia a dia de muitos e-commerces e acabam se perdendo nessa relação que poderia ser muito mais pessoal. E isso acaba custando caro, né? Manter uma estrutura que faça esse encantamento, a impressão que eu tenho é que deve-se ter muitos controles, um passo a passo interno ali, um sistema de gestão bem estruturado para isso. Na realidade, custo existe sim, a questão é você entender qual é o custo mais adequado, se você vai investir em encantamento, vai investir em marketing, vai investir em sistemas. Então existem opções. Você pode gastar muito mais em marketing e menos no relacionamento pessoal, na qualidade do atendimento. Um exemplo disso são diversas companhias telefônicas. Elas investem muito em marketing e se esquecem que, no final das contas, se só atendesse bem o cliente, talvez elas não precisassem gastar tanto. No nosso caso, nós entendemos que nós temos que gastar sim em marketing, mas num valor diferente do que é o costumeiro no nosso mercado. Em relação a sistemas, nós temos sim os sistemas, mas a busca é sempre por autonomia das pessoas, autonomia para um atendimento totalmente pessoal. Então, as nossas encantadoras hoje, elas não precisam de uma série de liberações para fazer alguma coisa diferente para um cliente. Elas têm toda a autonomia para fazer. E caso elas façam algo que nós entendamos depois que não fez muito sentido, a gente bate um papo para entender o que levou ela a pensar nisso e definir as próximas linhas de ação. Mas no fundo, se você dá autonomia para as pessoas, o custo tende a ser bem menor do que quando você quer controlar todos os pontos. Então, me parece que, em vez de um sistema de gestão, você tem uma cultura criada internamente que acaba levando esse bom atendimento aos clientes, é isso? Esse é o plano. Existe o atendimento, existe o sistema, existe o histórico de todos os clientes para que a gente não se perca nisso. Então, você não pode se perder simplesmente tendo anotações feitas em cadernetas. Mas o nosso grande foco é desenvolver pessoas dentro da nossa estrutura, pessoas que possam fazer diferença através da ação delas, e isso se dá através de uma cultura muito forte de pessoas que entendam quais são os nossos valores, qual é a nossa missão e corram atrás disso todos os dias. Estamos aqui falando com o Ronald Heinrich, ele é presidente do Melmóvel de Madeira. A gente está falando sobre cliente, atendimento, desenvolvimento de produtos. Para os nossos ouvintes aqui, que são empresários, muitas vezes estão pensando em montar uma loja virtual, você sugere a eles ter essa loja na internet, ter esse e-commerce funcionando dos seus produtos, ou eles começarem com algum outro tipo de Mercado Livre ou alguma outra coisa nesse sentido? O que você sugere para eles, Ronald? O que eu vejo é que nos últimos tempos muito se tem falado de que e-commerce é uma solução para a baixa demanda que existe no mercado atual. E nós vemos muita gente investindo em e-commerce e depois de alguns meses ou alguns anos optando por sair porque viram que o negócio é um pouquinho mais sério do que se imaginava.
Então, o que eu entendo é de que numa situação que você tem uma demanda reprimida, use quais são os teus pontos fortes. Se o teu ponto forte é uma loja física, tente trabalhar ele da melhor maneira possível para que você consiga estabelecer uma loja física ainda mais forte. E-commerce deveria ser visto como uma opção para você ampliar os teus negócios se você já está bem naqueles que você já faz. E não como uma tábua de salvação, simplesmente porque existe alguma crise acontecendo no país. Se você entende o e-commerce simplesmente como sendo uma porta de saída, talvez ele, aliás, não talvez, ele muito provavelmente não vai funcionar para você, porque é uma estrutura muito pesada, é uma estrutura de custos totalmente diferente de um relacionamento numa loja física, é uma estrutura de relacionamento com o cliente totalmente diferente. Você está sujeito, quando você tem uma loja física, às leis da tua cidade e eventualmente do teu estado. Quando você está no e-commerce, você está sujeito a leis de 27 estados diferentes, muitas cidades com suas particularidades, e você precisa estar pronto para atender todas essas demandas. E as demandas, elas acontecem, elas vêm com muita força. E você acaba podendo entrar num negócio achando que o negócio pode ser muito promissor e, no final das contas, acabar se dando muito mal. Quer dizer que para não ter algum tipo de prejuízo é bom estudar bastante sobre o assunto e criar uma estrutura que condiza com a necessidade. Às vezes o cara, vou montar um site lá e vou começar a vender pela internet, mas não é bem assim, né? Exatamente. A questão é, não existe tal coisa como montar uma lojinha na internet. Se você vai montar uma lojinha, tudo que ela vai fazer são vendinhas. Se você quer que seja uma alternativa para o teu negócio, que realmente cresça, que faça diferença, você precisa entender o e-commerce como sendo um braço novo e que precisa de todo o profissionalismo e toda a atenção que você provavelmente já dedica ao teu negócio físico. Agora, Ronald, eu estava vendo com relação ao teu livro. Fala um pouco do livro que você fez sobre o que você falou tudo nesse livro. Olha, na realidade a ideia do livro ela surgiu porque nós temos muitas histórias que nós contamos aqui no dia a dia a respeito de como nós chegamos onde chegamos, o que aconteceu, quais foram as decisões importantes que nós tomamos. E existia aquele negócio entre amigos muitas vezes dizendo você devia escrever um livro. E um dia nós simplesmente resolvemos levar isso a sério e escrevemos. Então eu acabei escrevendo um livro contando um pouquinho dessa trajetória, vindo de Curitiba para cá, o que aconteceu, quais foram as decisões, quais foram as grandes decisões dentro da Melmóvel para que a gente conseguisse estabelecer a cultura que existe aqui hoje e tudo mais. Então, o livro ele é uma mistura entre uma autobiografia e uma história da Melmóvel de Madeira, de como todas as coisas aconteceram aqui dentro. Obviamente, ele não consegue cobrir todas as coisas, mas ele dá uma visão bastante apurada do que pode acontecer dentro de uma empresa. E uma das coisas também que nos desafiou a isso foi de que dentro do Brasil nós temos muito a mania de aguardar que o empresário tenha um grande conglomerado para aí sim escrever uma biografia, escrever a história, escrever essas coisas. E a nossa motivação para escrever o livro foi inspirar jovens empreendedores que tenham negócios menores, para mostrar que sim, é possível você ter uma história legal, você ter uma cultura, ter valores legais dentro de uma empresa menor. Você não precisa esperar ser um gigante, você pode ser fantástico naquilo que você faz, do tamanho que você é. Legal, Ronald. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos deixar a palavra livre ao Ronald falar aos nossos ouvintes aí quais são as dicas que ele pode dar para esse pessoal evoluir no empreendedorismo deles. O que você tem de dicas para dar para o pessoal? Eu acho que a principal dica que nós aprendemos aqui ao longo dos anos foi de que não adianta nada se você não tiver um propósito. Se você não quiser fazer algo que faça diferença para as pessoas, faça diferença para você, faça diferença para o mundo. Você talvez consiga desenvolver um negócio que seja fantástico, que renda muito dinheiro, mas se você não souber que marca você quer deixar no mundo através da tua empresa, vai chegar uma hora que você vai acordar e vai dizer nada disso faz sentido.
Então, a grande provocação é que o Brasil pode mudar através dos empreendedores e eu acredito que só através dos empreendedores. Nós conseguimos fazer um negócio diferente, nós conseguimos impactar a sociedade de uma forma muito positiva através dos nossos negócios, sejam eles do tamanho que forem. É muito importante quando você vai empreender que você saiba o que você está querendo fazer. Se você está só querendo ganhar dinheiro, é bastante provável que as coisas não funcionem. Você precisa entender que impacto você quer deixar na sociedade, que impacto, que legado você quer deixar, para que as coisas aconteçam de uma forma incrível e que com isso a gente consiga realmente fazer desse um país admirável. Legal, Ronald. Foi um prazer essa nossa conversa aqui. Ronald, do Meu Móvel de Madeira. Obrigado pela sua belíssima fala. Agora a gente vai seguir o nosso trabalho. Beleza, obrigado. Valeu. Opa. Abraço.